Olá, nós hoje vamos falar do present simple, ou presente simples. O present simple, ou presente simples, é um tempo do verbo no presente que nós usamos para falar de hábitos, ações repetidas, verdades universais, sentimentos, emoções, opiniões e preferências. Vamos começar pelos hábitos ou ações repetidas. Esses hábitos ou ações repetidas referem-se a hábitos ou ações repetidas no presente. Por exemplo, I play video game every day. Então, esta frase é traduzida como eu jogo videojogos todos os dias. Então, isto refere-se a algo no presente, um hábito no presente, neste caso. I listen to music every day. Eu escuto música todos os dias. Novamente, refere-se a algo no presente, neste caso, um hábito, o hábito de escutar música. I always take bath in the morning. Eu sempre tomo banho de manhã. Novamente, refere-se a um hábito que tem lugar no presente. Agora vamos para as verdades universais. Quando nos referimos a verdades universais, nos referimos a coisas que sejam verdades em todas as situações. Por exemplo, the sky is blue. O céu é vermelho. É uma verdade universal. Essa verdade não muda. Outro exemplo que temos é the human blood is red. O sangue humano é vermelho. Novamente, nós temos uma verdade universal, algo que não muda. Death is a fact. A morte é um fato. Novamente, nós temos aqui uma verdade universal. Então, para expressar essa verdade universal, nós usamos o present simple. Agora temos sentimentos. Quando queremos expressar nossos sentimentos, nós usamos novamente o present simple. Por exemplo, I am sad. Estou triste. I am angry. Estou zangado. I am sick. Estou doente. Preferências. No que se refere a preferências, nós também usamos o present simple. Por exemplo, I think blue is the best color. Eu acho que azul é a melhor cor. É uma preferência de alguém neste caso. Então nós usamos o present simple. I prefer to wear dark clothes. Eu prefiro vestir roupas escuras ou pretas. Novamente, preferências. Nos referimos aqui a preferências. She prefers to be alone. Ela prefere estar sozinha. Agora vamos prosseguir com a explicação referente a como formar frases no present simple. Neste caso, primeiro vamos nos referir a frases afirmativas. Para formar esse tipo de frases, nós seguimos a seguinte estrutura: sujeito mais verbo mais o resto da frase. Por exemplo, I am good. Então, no meio, a amarelo, temos o verbo e à esquerda, em relação ao verbo, temos o sujeito e à direita temos o resto da frase, que pode vir com qualquer outro tipo de termo. Temos este exemplo, I am good, que significa eu estou bem ou eu sou bom. E outro exemplo que temos é they are fine. Eles estão bem.
Como formar frases no present simple, neste caso, frases negativas. Para formar frases negativas, nós usamos a seguinte estrutura. Primeiro, sujeito, mais do ou das, mais not, mais verbo na forma base. Atenção! Para saber se vamos usar do ou das, nós temos que conhecer primeiro o sujeito. O sujeito é que vai determinar se vai ser do ou das. Por exemplo, para o sujeito I, nós usamos do. Para o sujeito she, nós usamos das. Para o he, nós usamos das. Para o it, nós usamos das. E de forma geral, para saber se vamos usar do ou das, nós temos que saber qual é o sujeito. Então, depois de colocarmos lá o do ou das, nós colocamos o not para negar neste caso. E depois disso nós colocamos o verbo na forma base, ou seja, o verbo sem ser modificado, sem ser conjugado. E sem esquecer claramente do sujeito, que é colocado logo de início. Vejamos alguns exemplos. I do not know you. Eu não te conheço. Aí nesta frase nós temos o do not, que está destacado a laranja, e à direita nós temos o verbo na forma base, que é o know, neste caso sem ser modificado. E antes do not nós temos o sujeito, que é o I. A mesma estrutura segue-se na frase a seguir, que é She does not know you. Ela não te conhece. Agora vamos prosseguir para a regra para a criação de verbos no presente. Atenção, esta regra só se aplica aos sujeitos she, he e it. O resto dos sujeitos nós aplicamos o verbo sem ser modificado, sem ser conjugado. Primeiro vamos começar pela primeira regra, que é a seguinte: quando o verbo termina em ch, ss, sh, xx ou zz, nós adicionamos es. Por exemplo, temos o verbo miss. O verbo miss, ele termina com a combinação ss. Então, para transformar, nós colocamos es. Por isso que nós temos o misses. Exatamente, misses. E a seguir temos o watch. E o watch termina com ch. Então, por conta disso, nós acrescentamos es. Por isso que fica watches. O mesmo padrão é repetido, por exemplo, a palavra wash, mix e jazz. Nós acrescentamos es quando nós temos as combinações anteriormente mostradas. Outra regra que temos é quando o verbo termina em consoante Y, nós retiramos o Y e colocamos IES. Por exemplo, a palavra study, nós removemos esse Y e colocamos IES. A palavra, por exemplo, apply, nós tiramos o Y e colocamos IES. Temos aí a sua forma já transformada à direita, as suas formas para o apply e para o study. Regras para a criação de verbos no presente. Novamente, esta é uma das outras regras. Quando o verbo termina com vogal e Y, somente adicionamos S. Por exemplo, para a palavra pay, nós temos vogal e de seguida temos Y.
Então, para este caso, nós só acrescentamos o S. O mesmo nós temos para a palavra stay, que nós temos vogal de seguida temos vogal de seguida Y. Então, nós acrescentamos aí, neste caso, o S. Então, nós temos a forma transformada à direita, com o S. Quando o verbo termina em S ou Z, nós dobramos o S ou Z e adicionamos ES. Por exemplo, temos a palavra quiz. Então, neste caso, nós duplicamos a última consoante, que é este Z, e de seguida acrescentamos ES. Outro exemplo que temos é buzz. Neste caso também, nós colocamos lá o ES. Para os casos em que não se aplicam as regras que foram anteriormente mencionadas, nós colocamos o S. As regras que aqui foram apresentadas somente se aplicam aos sujeitos she, he e it. Para os outros sujeitos, essas regras não se aplicam e o verbo não se modifica para os outros sujeitos. Neste caso, I, you, they e assim por diante. É tudo por hoje. Espero que a aula tenha sido produtiva e peço que apresentem os vossos comentários, as vossas dúvidas e estarei pronto a responder.